florestas negras bloqueavam o céu, impedindo toda a luz. Todos os tipos de galhos retorcidos jaziam no chão, o velho e seco casco negro como se fossem os braços de demônios e demônios. Isso fez com que a floresta parecesse sinistra e assustadora. Esta era uma área famosa no norte, o Moonwood. Depois que o Império Orc foi estabelecido, a tribo Blackblood assumiu o lugar. Todos os intrusos foram mortos na entrada. No entanto, um bruxo de manto preto agora caminhava indiferentemente pela floresta, e as criaturas mutantes nem pareciam vê-lo enquanto passavam direto por ele. Moonwood, Blackblood Tribe. Faz muito tempo. Leylin observou o terreno familiar enquanto cenas de seu tempo em Lua Argente apareceram em sua mente. Ainda assim, foi apenas uma pequena parte de sua longa vida, e ele recuperou sua indiferença mais uma vez. Fazendo seu caminho para uma caverna, Leylin parecia atravessar uma barreira para desaparecer dentro. Ele então ouviu uma voz impaciente coando em seu ouvido: "Você está atrasado." Duas figuras se mostraram de dentro da escuridão. Estes eram lendários que ele tinha visto antes, o druida Legor e Lilian. O paladino Patrick também estava por perto. Surpreendentemente, os quatro tinham assumido uma missão juntos desde que se conheceram, como se algo como o destino estivesse puxando as cordas. "Minhas desculpas, eu precisei de algum tempo para fazer os preparativos", respondeu Leylin, em tom de desculpas. "Estamos lidando com um deus verdadeiro. Embora isso seja apenas um avatar, precisamos estar prontos." Os outros não retrucaram, evidentemente aceitando sua explicação. "Se o seu lado estiver pronto, o próximo é o lado de Patrick." Continuou Lilian, como se estivesse implicando alguma coisa. De fato, esse grupo de lendários planejava matar o deus da caça, Malar. Depois de sua reunião secreta, alguns dos outros lendários que desejavam justiça foram chamados. Eles haviam se juntado a esse projeto, que incluía muitas faces que Leylin tinha visto na reunião secreta. Embora soubessem que esses lendários não eram puros de espírito, a Igreja da Justiça e a Rainha de Lua Argente ainda os aceitavam. Afinal, Alustriel não tinha o poder de reconstruir seu reino e precisava urgentemente de ajuda desses poderosos seres. Quanto aos motivos deles, Mistra e Trai podem ter sabido o que estava acontecendo, mas não prestaram muita atenção. Afinal, até os deuses tinham que recompensar os lendários se eles os mandassem por aí. A maioria deles mantinham um olho fechado para os lendários que cobiçavam a divindade ou a centelha divina. Afinal de contas, esses deuses estavam usando seu poder para o próprio ganho também. Não era como se não houvesse legendarias com força divina no continente, mas foi apenas um pequeno impulso à sua força. Eles não ascenderiam à divindade mesmo em centenas ou milhares de anos. A divindade foi apenas o primeiro passo no caminho para se tornar um verdadeiro Deus. Eles tiveram que acender o fogo do seu Deus, obter um domínio divino. Tudo isso foi ainda mais difícil. Além disso, os avatares dos deuses não eram tão fáceis de lidar. Leylin e o resto teriam que ser incrivelmente sortudos para conseguir um fio da divindade de Malar. Em geral, os dois deuses maiores estavam mais à vontade, mesmo com Leylin e as outras lendas que tramavam contra eles. No entanto, eles não tinham ideia do tipo de coisa aterrorizante que havia entrado nesse grupo, tornando-se definitivamente uma enorme variável em seus planos. Boa! Uma vez que configuramos o array de isolamento maior, até mesmo o avatar de um deus perderá uma parte de sua força. A armadilha foi montada. O próximo passo é esperar que a presa entre. Lilian falou suavemente. Os deuses eram muito poderosos. Mesmo os meros semideuses eram imunes a feitiços, e mesmo o feitiço Timestop de Leylin seria inútil contra eles. O mesmo poderia ser dito para magias de baixa classificação. O que eles enfrentariam agora era apenas um avatar, mas eles ainda mantinham um traço do poder dos deuses. Eles eram imunes a feitiços abaixo do nível 7, talvez até mesmo em 9. Eles também possuíam todo tipo de bufos inimagináveis em seus corpos e regeneração. Mesmo com todas as suas armadilhas e planos, Leylin e o resto estariam enfrentando um terrível monstro lendário. Está tudo bem ao lado de Patrick? Tem certeza de que Malar ficaria tão furioso a ponto de mandar o avatar dele para baixo? Leylin franziu a testa.
O avatar de um deus era basicamente seu corpo mais poderoso no plano material principal. Avatares e corpos verdadeiros também estavam intimamente relacionados, e a eliminação do avatar danificaria o próprio corpo em um grau. Ele estava sinceramente cético em relação à possibilidade de a presa ser atraída. Venha para pensar sobre isso, Malar é muito azarado. Lendários como nós estão cobiçando seu poder, mas além disso, até mesmo a Igreja da Justiça não suportará sua existência, um deus menor aliado aos deuses dos orcs. Malar era um alvo enorme. Mesmo sem Lilian insistir, a Igreja da Justiça determinou que ele deveria ser eliminado. No início dos tempos, era muito comum enfraquecer um deus adversário através de uma batalha de seus avatares. Leilin estava de olho na divindade de Malar, então ele naturalmente não hesitou em participar dessa missão. Rafinia ficou bastante satisfeito, pensando que Leilin havia se separado de algum tipo de interesse vulgar e decidido a se juntar ao poderoso projeto de salvar o norte. Não há problema. A tribo Blackblood deveria estar realizando uma cerimônia de caça lendária agora mesmo para agradar Malar. Registros afirmam que esse ritual é muito importante para ele. Se for interrompido, ele imediatamente ficará enfurecido. E se seus seguidores e subordinados não encontrarem a pessoa que causou isso, então há uma grande possibilidade de ele enviar seu avatar para baixo. Lilia não hesitou quando mencionou o caso de Malar. Nome, nem mesmo tentando evitá-lo. Eles agora tinham dois poderosos deuses maiores ao seu lado, o que era o suficiente para protegê-los dos sentidos de Malar. Isso permitiria que ele entrasse na armadilha sem ter sua guarda levantada. Asterisco rugido. Asterisco asterisco rumbre. Asterisco. Enquanto isso, grandes sons e tremores violentos podiam ser sentidos através dos limites. Mesmo com a grande distância e as camadas de enfraquecimento, ainda havia um grande tumulto na caverna. Leilin e os outros imediatamente se contorceram. Começou. O caos reinava quando os gritos das criaturas se aproximavam. Evidentemente, Patrick conseguiu impedir a cerimônia e agora estava sendo perseguido. Chegue aos seus lugares e certifique-se de que a conexão seja boa para que você possa ouvir meus comandos. Os olhos de Lilian brilharam quando seu corpo se transformou em um boneco de solo que logo desmoronou. Seu verdadeiro corpo já havia partido. Chegou a hora de se livrar da desarmonia na floresta escura. O lendário druida Legor resmungou e saiu, seu grande corpo de animal tão ágil quanto um elfo nas árvores. Que espetáculo! Parece que Patrick realmente irritou bastante essas criaturas. Depois de abrir o portão de teletransporte, Leilin estreitou os olhos, observando as criaturas que enchiam o terreno. Esses seres que eram muito semelhantes aos orcs agora tinham olhos avermelhados enquanto perseguiam uma faixa branca de luz. Asterisco rugido. Asterisco. No momento, havia uma criatura preta parecida com um macaco, com mais de 5 metros de altura, em frente ao time da criatura. Suas escamas refletiam um brilho metálico e garras com unhas longas e ásperas empurravam impiedosamente tudo em seu caminho. Asterisco Svi. Asterisco. Era como se o ar fosse cortado e empurrado, criando uma explosão intensa. Ra. Proteção da luz sagrada. A figura em meio ao raio de luz de repente voltou, uma grande espada que parecia ser feita de cristal emitindo luz sagrada para formar uma grande parede. Uma grande figura pareceu colidir contra os perseguidores. Asterisco boom. Asterisco. As árvores e o solo foram raspados, enviando inúmeras espécies de animais mais fracos voando. Fazendo uso desta oportunidade, o paladino correu para o lado de Leilin e respirou fundo. Tenha cuidado, eles estão vindo. Você até atraiu um lendário caçador. O que você fez? Leilin estava bastante curioso sobre como o paladino havia conseguido esse efeito. Ele imediatamente reconheceu que o monstro que seguia logo atrás do paladino em um estado enlouquecido era algo que Mazar, uma guarda de seu reino divino, sofreu uma mutação. Foi um caçador. Ao contrário dos monstros anteriores, este já se tornou lendário. Mesmo o próprio Leilin acharia difícil levar isso para baixo. Hehe. Eu acabei de roubar todo o sangue lendário que a tribo do Blackblood acumulou. Tem também isso. O paladino Patrick jogou um grande macaco para longe. Este foi obviamente um caçador lendário também.
Vendo isso, os soldados da criação de animais se tornaram mais fervorosos em sua busca. Eles rugiram quando eles atacaram, como se tivessem visto um inimigo mortal. Qual foi o caso de qualquer maneira? Desde que a cerimônia foi interrompida, Malar estava enfurecido e até mesmo devorou alguns padres de alta patente. Aquelas eram pessoas que ele geralmente gostava muito. Se eles não pudessem capturar esses pecadores e sacrificá-los, havia a possibilidade de Malar desistir de todas as criaturas aqui. Afinal, o que alguém tinha a dizer para alguém que era meio monstro? Se acabarmos com todos esses soldados, ele provavelmente mandará seu avatar para baixo, certo? Leyrin assentiu em aprovação, e então sem hesitar lançou um feitiço. Anéis de fogo flamejantes imediatamente se acenderam ao redor dele, fazendo os céus desta região escurecerem. Traços de vermelho surgiram das nuvens escuras, como lava caiu como gotas de chuva. Feitiço lendário, Skifiri Ren.